Momento Gospel. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ele faz o impossível por te amar. Faz brotar água da rocha pra te saciar. No deserto manda o maná pra tua fome alimentar. Quando faz, nada fica por fazer. Ninguém pode lhe deter, porque é dono do poder. Esse Deus, quando quer fazer, não existem barreiras pra lhe deter. Faz a terra tremer, a prisão se abalar, tudo pra libertar quem por ele clamar. Ele usa e faz o profeta entregar, aumenta a idade quando quer aumentar, abate e exalta quem ele quer, aumenta o azeite da pobre mulher. Entra na cova, faz leão jejuar, caminha no fogo pra lá e pra cá. É o dono do poder, o grande Jeová. Quando faz, nada fica por fazer. Ninguém pode lhe deter, porque é dono do poder. Esse Deus, quando quer fazer, não existem barreiras pra lhe deter. Faz a terra tremer, a prisão se abalar, tudo pra libertar quem por ele clamar. Ele usa e faz o profeta entregar, aumenta a idade quando quer aumentar, abate e exalta quem ele quer, aumenta o azeite da pobre mulher. Entra na cova, faz leão jejuar, caminha no fogo pra lá e pra cá. É o dono do poder, o grande Jeová. Esse Deus poderoso, quando quer fazer, não existem barreiras pra lhe deter. Faz a terra tremer, a prisão se abater. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos, 17h56, uma excelente noite para você, uma ótima noite para mim, desde já agradecendo exatamente o nosso bom Deus, o eterno Deus, por mais um dia que Ele nos concedeu com vida, por mais um dia que Ele nos concedeu com o nosso trabalho, com o nosso suor, mas não podemos jamais esquecer
que o nosso Deus é o dono do poder. Você não tem poder nenhum se não for dado por Deus. Você não tem autoridade nenhuma se Deus não te der autoridade. Você não é nada se Deus não te der alguma coisa para você ser. Engana-se eu se eu achar que eu sou o bambambam. Engana-se eu se eu achar que eu sou o tal. Longe de mim exatamente essa palavra, porque Deus assim quer que eu seja humilde, Deus quer que eu seja trabalhador, Deus quer que eu seja sincero, Deus quer que eu seja verdadeiro. Porque quem quer servir ao dono do poder não pode operar exatamente com falsidade, não pode operar com mentira, não pode enganar a si mesmo, porque as pessoas que querem enganar a si mesmo, ela só vai sofrer. Por isso, exatamente, Deus, o dono do poder, do céu, da terra, das águas, da chuva, do calor, do frio, dono de mim. Não só dono de mim, mas também é dono de você. Por isso, você deve sempre agradecer a Deus por seus momentos piores da sua vida. Agradeça a Deus exatamente por aquele momento pior. Se você achar que o pior momento da sua vida é perder um ente querido, agradece a Deus também. Porque você não pode ter amor maior à pessoa humana do que o Deus, o Espírito Santo. Você não pode ter amor maior a qualquer coisa exatamente carnal ou material, se não for a Deus em primeiro lugar. Porque se você amar exatamente as coisas mais do que você ama a Deus, você não é digno do dono do poder. Nessa hora, exatamente entrando em rede nacional, está começando o programa Falando de Jesus, desta terça-feira maravilhosa. Terça-feira que neste momento nosso bom Deus, o dono, o Senhor de tudo, está mandando uma chuva exatamente, não sei se é para o grande Espírito Santo, não sei se é para a grande Vitória, não sei se é para a grande Serra. Mas nesse momento, do estúdio central da Rede Popular de Rádio, está caindo exatamente a chuva que Deus está abençoando a terra, abençoando exatamente a quem precisa de água. Quem precisa de água? Eu, você, as plantas, os animais, exatamente os agricultores, exatamente todos nós precisamos. E o nosso Deus, ele é poderoso porque ele dá no seu tempo, não o tempo do homem, mas ele dá no seu tempo aquilo que a terra precisa, aquilo que o homem precisa. Neste momento eu quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, a você que está conectado, a você que está nos acompanhando pela Web TV. Já está presente exatamente o evangelista David, da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Fé e Poder, certo? Então já está presente aqui o mensageiro para nos trazer também mais uma palavra através do Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Independente do que aconteceu hoje, independente do que vai acontecer daqui a 1 hora, independente do que vai acontecer amanhã, não faça exatamente os seus projetos se você não apresentou a Deus em primeiro lugar. Porque se você fez o projeto para você, ele pode atrasar, ele pode retardar, ele pode demorar a acontecer. Mas se você fez o seu projeto, colocou primeiro para Deus, deixar Deus te dar o alvará, deixar Deus te dar exatamente a continuidade, pode ter certeza que você vai ser abençoado. Nós não sabemos aonde você está, nem sabemos quem você é. Nós não sabemos que credo que você está cultuando neste momento. Mas eu quero te convidar a você emprestar o seu ouvido, convidar você a abrir o seu coração, convidar para que você possa estar junto conosco, como está escrito no Salmo de 133, capítulo 1, para você poder estar em união conosco, neste momento tão especial, o qual vai ser trazido daqui a alguns minutinhos a palavra de Deus. A palavra não é minha, a palavra não é do mensageiro, a palavra é de Deus. Deus simplesmente vai usar pessoa exatamente através do Espírito Santo para falar com você. 6:1 Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza,
Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e
o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, é com muita honra e muita alegria que venho mais uma vez nessa noite lhes trazer uma palavra da parte do Senhor Jesus. Quero agradecer ao programa Falando de Jesus por mais um convite, por essa responsabilidade de lhes trazer essa palavra. Queridos, antes de nós lermos o livro ao qual nós iremos introduzir a palavra dessa noite, gostaria que aonde você estivesse nesse exato momento, aonde que você está nos acompanhando através da web, aonde que você está nos acompanhando através da rádio, do programa Falando de Jesus, eu quero te convidar a você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, para que a gente possamos juntos nesse momento fazer uma oração. Imediatamente nós lermos o livro ao qual nós iremos apregoar a palavra do Senhor nessa noite. Eterno Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos por mais uma vez estarmos reunidos no teu santo nome. Bendizemos a ti porque sabemos que tu és o nosso Deus, que para sempre tu serás adorado em nossas vidas. Pai, graças te damos porque mediante as nossas necessidades, as nossas fraquezas, nós encontramos forças para te adorar. E eu quero te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor abra os ouvidos. Meu Deus, esse coração que está travado, que o Senhor destrava nesta noite, para que possa receber a tua palavra. Abra a mente dessa pessoa, em nome de Jesus, para que a tua palavra seja fixada nessa vida. Pai, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, você que pode, pega sua Bíblia comigo aí no livro de Levítico e abre ela. Levítico capítulo de número 6, versículo de número 8. A palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. A palavra de Deus vem nos dizendo assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Queridos, quando eu abri a minha Bíblia e eu começo a entender a respeito de livro de Levítico, eu comecei a estudar um pouco a respeito deste livro. Livro esse escrito por Moisés. A Bíblia vai nos relatar que Moisés ele vai descrever agora que o Deus falou com Moisés dizendo o seguinte: Moisés, pega agora o altar, a oferta, prepara a oferta sobre o altar, e o altar, desse mesmo altar, você trará o sacrifício, ou seja, trará o holocausto. A Bíblia vai nos relatar
que Deus falou para Moisés dar essa ordem para Arão. Por que para Arão? Porque Arão era o sumo sacerdote, era o sacerdote qual o Senhor tinha separado através da vida de Moisés, juntamente com seus filhos. A Bíblia vai nos relatar que quando Deus ele vira para Moisés e fala para Moisés que o sacrifício, que essa era a lei do holocausto, e que nesse holocausto o sacrifício seria mantido aceso até pela manhã. Queridos, eu costumo e entendo o seguinte da parte de Deus. A Bíblia vai nos relatar que agora Moisés, após ele ter falado isso com Arão, essa mensagem foi levada ao povo. O povo escuta essa mensagem, o povo atenta a essa mensagem. E a Bíblia vai nos dizer que agora, imediatamente, a palavra do Senhor vai nos relatar que Arão ele dá essa ordem ao povo dizendo: olha, há de ser que quando cometeres pecados, há de ser que quando cometeres algo contra os seus irmãos, pegar alguma coisa que não é seu e não devolvê-lo, a Bíblia vai nos relatar que esse pecado só seria perdoado se houvesse o sacrifício, ou seja, se houvesse um sacrifício de sangue. Por que eu estou introduzindo dessa mensagem? Porque eu quero lhes dizer nessa noite a respeito de uma palavra de Deus para mim e sua vida, tempo da lei e o tempo da graça. No tempo da lei, Deus pediu a Moisés que oferecesse sacrifícios a ele para que o povo perdoasse e os seus pecados do povo fossem perdoados. No tempo da lei, Deus falou para Moisés, se o povo quisesse que os seus pecados fossem perdoados, que eles oferecessem sacrifícios, ou seja, que eles queimassem o sacrifício até pela manhã. No tempo da lei, Deus também chega para Arão. Após de tudo isso ter acontecido, Deus vai falar para Arão e para Moisés que a lei dos sacerdotes, para perdoar os pecados dos sacerdotes, seria tais. Deus vai também virar para Arão e para Moisés, falando a respeito das leis dos cereais. A Bíblia vai nos dizer que essa foi as leis que qual Deus designou para que Moisés dissesse ao povo no livro de Levítico. E no mesmo livro de Levítico, a Bíblia vai nos dizer que Deus ele vai dizer para Moisés, no livro de Levítico, capítulo 6, versículo de número 13, que o fogo arderia sobre o altar e não se apagaria. Ou seja, tudo aquilo que se oferece sacrifício tem que ter fogo aceso. Tudo aquilo que quer que sacrifício fosse queimado, teria que ter fogo sobre o altar. Mas a intenção de Deus de manter o fogo sobre o altar não era de mostrar para o povo que o sacrifício estava sendo queimado, mas sim de mostrar para o povo que o povo necessitava de oferecer sacrifício. Levítico capítulo de número 6, ele vai enfatizar a respeito das leis, a qual Moisés e a qual designou o povo através de Deus. Mas quando eu falo a respeito do altar, eu me lembro no livro de Gênesis, no seu capítulo 22, que a Bíblia vai nos dizer que o Senhor chega para Abraão, dizendo para Abraão: Abraão, pega o seu único filho, o filho da promessa, o único filho que eu te dei, pega ele, leva até a terra de Moreá, e no meio da terra de Moreá, você vai oferecê-lo em sacrifício a mim. Queridos, a Bíblia vai nos relatar que amanhã que Abraão, ele acorda pela manhã, ou seja, ou de madrugada, pega o seu filho, pega o holocausto, ele vai com o seu filho com a lenha, o tutelo e o fogo, chega até a terra de Moreá. A Bíblia vai nos enfatizar que Isaac faz uma pergunta para o seu pai, dizendo: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão para o seu filho é que o cordeiro para o holocausto Deus ia prover. Abraão não podia dizer para Isaac que ele seria o sacrifício. Não. Abraão não podia dizer para Isaac que Deus tinha pedido ele como sacrifício a ele. Não, Abraão não podia dizer isso. Mas também Abraão disse para o seu filho: o cordeiro para o holocausto Deus
proveria. Ou seja, Abraão lançou uma palavra no mundo profético dizendo que o cordeiro para o holocausto não estava preparado, mas Deus ia prover o cordeiro para o holocausto. Parece até que eu vejo Abraão lendo o livro de Mateus, capítulo de número 2, porque a Bíblia vai nos dizer que no livro de Mateus, capítulo de número 2, versículo 1 em diante, a Bíblia vai dizer que os magos vieram do Oriente para dentro de Jerusalém, para adorar aquele que era nascido de mulher, a qual seria o rei dos judeus. Parece que quando eu vejo Abraão lendo o livro de Mateus, eu também enxergo Abraão lendo o livro também de Isaías, capítulo 9, versículo de número 6, porque no capítulo 9, versículo de número 6, Isaías vai enfatizar dizendo que o menino ia nascer e que o filho será nos dado e que o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Mas eu vejo que tudo isso, o mesmo Deus que falou com Moisés era o mesmo Deus também que tinha falado com Abraão, porque parece que eu vejo Isaías dizendo as mesmas palavras que Abraão disse quando no livro de Gênesis, no seu capítulo 22, quando Deus fala que Abraão fala para o seu filho que Deus proveria o holocausto. No livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo 1 diante, o profeta Isaías vai enfatizar e dizer que como ovelha muda ele seria levado para o matadouro, mas como ovelha muda ele não abriria a sua boca. No tempo da lei, Deus preferia que o povo oferecesse sacrifício, mas para que o povo entendesse que se eles oferecessem sacrifício, os seus pecados seriam perdoados. Mas o povo não queria entender a respeito do sacrifício, não, porque quanto mais eles ofereciam sacrifício, mais o povo errava, mais o povo pecava. Então Deus decide agora em acabar com a terra, de acabar com o ser humano. Então Jesus Cristo, ele decide abandonar a sua glória e dizer para o Pai: Pai, eu vou descer e vou morrer pela humanidade. A Bíblia vai nos narrar uma história que Jesus, certa feita, ele estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos e ele disse: vamos descer porque é chegada a minha hora e nós vamos entrar no tempo da graça. E quando eu e você vamos entrar no tempo da graça, Deus, o próprio Jesus Cristo vai se despir da sua glória, vai abrir mão do seu reino, vai abrir mão do seu palácio, vai descer na terra para morrer por uma população que muito menos ele conhecia, que não dava valor ao seu Pai, que não dava valor a Deus, mas ele decide abandonar a sua glória para quê? Para que hoje eu e você tivéssemos o direito de salvação e vida eterna. Saímos do tempo da lei e entramos no tempo da graça. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é levado para o matadouro, ele não abre a sua boca, ele apanha, ele é chicoteado, ele teve sede, deram vinagre para ele beber, ele teve fome, não deram para ele o que comer, uma lança foi transpassada, uma coroa de espinho foi colocada sobre a tua cabeça, e mesmo assim ele não abriu a sua boca. Ele olha para o céu dizendo: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele estava dizendo naquele momento, e quando ele vê que não tinha mais jeito, ele ora para o céu e diz: Pai, está consumado, e curva-se a sua cabeça e morre. E entramos no tempo da graça, o véu do templo se rasga, e Deus nos deu o livre acesso de falar imediatamente com ele, e de confessar os nossos pecados para ele. Deus estava dizendo para o homem, para a humanidade, dizendo: não é necessário mais cordeiro, não é necessário mais sangue derramado sobre o altar, não é necessário que você mantenha a lenha do altar aceso até pela manhã. Por quê? Porque o cordeiro que mantinha o altar aceso já desceu e já foi morto e já estava crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, pegou a chave do inferno e da morte, tomou em suas mãos e veio para a terra e disse para os discípulos da seguinte forma: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, vou lhes preparar um lugar para onde que eu esteja, estejais vós também. Queridos, é diante dessa palavra que eu quero expressar algo da parte de Deus para você. No tempo da lei, Deus pediu para que Moisés dissesse para o povo queimar a oferta, queimar o sacrifício, levar o sacrifício vivo ao teu altar, e o sacerdote ia queimar e fazer a expiação. Hoje não é necessário que isso seja feito. Por quê? Porque Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário por causa de mim e de você. Jesus Cristo morreu na cruz por amor a mim, por amor a você, por amor a essa humanidade, e ele não abriu
abriu mão da cruz. Por quê? Porque ele sabia que o valor da minha e da sua vida valia mais que o ouro, que a prata, valia mais que o mundo inteiro, que o valor da minha e da sua vida valia mais que aquela coroa de espinho, valia mais que aquela lança que o transpassou, valia mais do que aquelas chicotadas que ele tomou. Por isso ele disse que ele foi nos preparar um lugar para onde que ele esteja, nós também estejamos com ele. Jesus Cristo foi preparar esse lugar. Assim como o noivo vai preparar a casa, para a casa estar pronta após o casamento, ele adentrar dentro dela. Assim como o noivo está preparando o seu casamento, as bodas, as festas, para se regozijarem, para viver o seu momento de felicidades, assim Jesus Cristo foi preparar a casa, e em breve ele vai nos levar para essa casa. Queridos, eu quero te dizer algo da parte de Deus nessa noite. A casa já está ficando pronta e em breve ele vai vir buscar. E é por isso que eu enfatizo dizer no livro de Mateus, capítulo de número 26, que quando as 10 virgens elas estavam ali, saíram de encontro ao esposo, assim que os virgens prudentes levaram azeite consigo na reserva, e além de levar azeite consigo na reserva, elas cochilaram porque o noivo demoraram. Mas só que quando elas ouviram a voz do noivo chamar, dizendo: saia ao encontro, aí vem o esposo, elas levantaram e as suas lamparinas estavam acesas. Por quê? Porque Jesus Cristo veio buscar a tua igreja, e em breve ele vai nos levar para morar na mansão celestial. As 5 virgens prudentes são as 5 virgens, são a igreja que o Senhor está buscando na face da terra. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus Cristo ele conta essa parábola, é como que eu e você, para que eu e você estivéssemos vigilantes 24 horas por dia, porque nós não sabemos a hora nem o dia que o Filho do Homem há de vir para buscar a tua igreja. Nós não sabemos a hora que o Filho do Homem há de descer para buscar aqueles que são escolhidos, mas a gente temos a convicção e a certeza que ele foi preparar um lugar, mas também que ele vai voltar para nos levar para a mansão celestial. Queridos, talvez hoje você está me ouvindo através da web, eu estou ouvindo através da rádio, do programa Falando de Jesus. Talvez você hoje estava pensando em abandonar e negligenciar a sua fé, se apostatar da tua fé, abandonar a tua fé. Eu quero te fazer um convite: faça que nem o apóstolo Paulo. Sofra por causa do Evangelho de Cristo. Padeça por causa do Evangelho de Cristo. Viva no tempo da lei por causa do Evangelho de Cristo. Mas vai chegar um tempo que a graça ela vai te alcançar. O tempo da lei você está vivendo hoje, mas a graça ela vai te alcançar. O tempo da lei pode ter batido na sua porta, um momento de dificuldade, de desemprego, o momento que o dia mal bateu na sua porta, mas o tempo da graça ela vai chegar. E quando o tempo da graça chegar na tua casa, você vai poder levantar a mão para o céu e dizer como o Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, que em breve ele se levantará em meu favor. Queridos, se Deus está te provando, é porque o tempo da lei é necessário ser provado na sua vida. Mas quando o tempo da graça também chegar na sua vida, Deus vai abrir os celeiros sobre ti e sobre mim. Quando o celeiro for aberto, juntamente com ele vem as ricas bênçãos do Senhor. E quando as ricas bênçãos do Senhor vêm, nós temos a certeza de uma coisa: que o Senhor vela por aquele que nele espera. A palavra do Senhor é bem clara a dizer, no livro de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 20, que louco essa noite pedirá na tua alma, para quem tu tem preparado, para quem será e para onde ela irá. Queridos, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Eu só sei que em breve Jesus Cristo irá buscar a tua igreja. É por isso que ele disse para o povo, e para que Moisés dissesse para o povo: olha, se ofereceis sacrifício,
sacrificai-vos, mantenham o altar aceso, mantenham a oferta sobre o altar até que ela se queime toda, para que os seus pecados sejam perdoados. O que Deus queria mostrar para o povo era que não havia necessidade deles oferecer sacrifício, não havia necessidade deles oferecer aquela oferta, era simplesmente obedecer à voz do Senhor. Queridos, eu não sei como se encontra a sua vida, eu não conheço a sua vida, pouco me interessa saber da sua vida, mas eu só sei que eu conheço o Deus que eu sirvo e que em breve Ele vai se levantar para buscar a tua igreja. Apocalipse vai nos dizer que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo de número 7. A Bíblia vai nos dizer que Deus, os anjos do Senhor perguntam para Deus, quem era aqueles que estavam subindo, quem era aquele monte, milhares de pessoas que estavam ali perto dos santos. E Deus vai responder para ele dizendo, essas são as pessoas que venceram a grande tribulação. Queridos, não queira ficar para a grande tribulação. Vai ser momento de temor, de terror, vai ser momento de sofrimento. Mas eu creio que Deus há de nos dar o escape e nós iremos morar na mansão celestial. Ainda existe tempo para você, ainda existe tempo para mim, ainda existe tempo para essa humanidade, ainda existe tempo para a sua vida. Você que achava que nada ia dar certo, eu quero te dizer, existe tempo, existe solução, existe salvação para a tua vida, existe salvação para a tua casa, existe salvação para a tua família, existe salvação para o teu filho, existe salvação para o teu bairro aonde que você mora, existe salvação para a cidade aonde que você mora, existe salvação para aqueles que você olha e fala que não tem mais jeito, mas eu tenho uma certeza de uma coisa, tem jeito sim, porque Jesus, quando entra, ele entra com a dispensação da graça, e quando a graça nos alcança, a graça imediatamente traz o refrigério e a cura sobre as nossas vidas. Queridos, que essa palavra venha fixar no seu coração, que você venha guardar essa palavra, e que as bênçãos do Senhor repousem sobre a tua vida. Procure a igreja mais próxima da sua casa, vai à igreja mais próxima onde que você estiver. Você acha que não tem mais jeito? Dê o primeiro passo para Jesus. E eu quero ver se Jesus não muda a sua vida. Nós não estamos te prometendo, não estamos anunciando aqui um evangelho fácil, não. Mas estamos anunciando um evangelho de simplicidade, um evangelho de amor, um evangelho que você vai sofrer sim, mas tudo é motivo de alegria diante da presença do Senhor. Que o Senhor em Cristo te abençoe. Que o Senhor Cristo te dê a paz e repouse sobre ti as bênçãos do Senhor. Curva a sua cabeça onde que você está. Eu quero orar por você nessa hora. E eu quero agradecer a você por ter parado por esses minutos para ouvir esse programa que tem servido de canal de bênção na sua vida. Que Deus em Cristo possa te abençoar aonde que você esteja nesse momento. Senhor, graças te damos, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar a cada vida que está ouvindo o programa Falando de Jesus nessa noite. Pai, eu quero agradecer pelos bairros vizinhos, aos bairros de Taquara 1, ao bairro de Taquara 2, Colina de Laranjeiras, bairros que estão próximos a nós, aqueles que estão nos ouvindo através do programa Falando de Jesus, que está sendo transmitido pela web, por outras rádios, que estão alcançando inúmeras pessoas, multidões, milhares de pessoas estão sendo visitadas através desse programa. Pai, eu quero te agradecer pelo bairro de Taquaraú e eu quero te pedir, Pai, que o Senhor repouse sobre esse bairro a paz, o refrigério, que o Senhor repouse sobre esse bairro a salvação do Teu Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço por tudo nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 32 minutos, 18 e 32. Queremos agradecer em primeiro lugar a Deus pela vida do evangelista David, por Deus ter usado ele mais uma vez aqui no programa para trazer a palavra. O tema, até assim se ele permitir, para que nós possamos falar a lei e a graça. Então, realmente, existem muitas pessoas ainda hoje que estão vivendo na lei. Estão esquecendo de buscar a graça. Existem muitas pessoas hoje que estão nem querendo encontrar a graça. Agora, existem pessoas que usam aquele nome gostoso, aquele nome eterno, aquele nome poderoso, que sempre nós falamos assim: eu vou fazer isso em nome de Jesus, eu vou fazer isso em nome de Jesus, eu vou fazer isso em nome de Jesus. Clama, implora, chora, mas às vezes está faltando algo para que realmente a graça possa chegar. O evangelista estava falando sobre a lei e a graça. E realmente, para muitos que viveram com Cristo, passaram momentos difíceis. É diferente do mundo que estamos vivendo hoje. Hoje tudo está mais fácil para nós alcançarmos a graça. Hoje tudo está mais fácil para nós chegarmos até Jesus. Mas às vezes nós ainda não descobrimos como chegar até lá. Ou até mesmo nós sabemos como vamos chegar até lá, só que nós não queremos chegar. Então é exatamente nesse dia de terça-feira, nesta palavra abençoada que o irmão trouxe para nós também. Por aqui, com certeza, por aqui tem passado os mensageiros responsáveis para trazer esta palavra. Essa palavra de correção, essa palavra de salvação, essa palavra de direção, esta palavra que eternamente está desde o princípio do mundo e está até o fim do mundo. Esta palavra que se chama salvação. Desde o princípio até o fim, exatamente do mundo. Essa é a única palavra que Deus, lá de cima e até mesmo aqui embaixo, através do seu Consolador, através do seu Espírito Santo, Ele quer fazer salvação. O irmão falou exatamente das 10 virgens, falou das igrejas. Então vamos falar para nós mesmos. O que nós estamos fazendo para alcançar a graça? O que nós estamos procurando para alcançar a graça? Levar vantagem, levar lucro, ganhar dinheiro, pegar mentira, idolatrar, fazer muitas coisas. De repente será que nós estamos fazendo aquilo mesmo? No início do programa nós abrimos e falamos: se você tem um projeto, mas você quer realizar o projeto sem que Deus primeiro realize, que Deus primeiro avalize, que Deus realmente seja aquele detentor, se você quer ser antes de Deus, o seu projeto vai demorar a chegar. Mas se você colocou para Deus primeiro e esperou exatamente na paciência, esperou exatamente com fé, não apressando, não querendo resposta, mas se você esperou exatamente como está em Eclesiástico 3, há tempo para tudo, você vai realizar o seu projeto. Aí vai entrar a mensagem do irmão, a graça vai chegar para você. Eu quero até, se o irmão permitir, eu vou falar uma palavra. Deus nos concede a graça em cima de sonhos que nós concretizamos. Isso eu já sinto que é a graça de Deus. Porque a partir do momento que estamos acordando, Deus já está nos dando uma graça que é da vida. A partir do momento que nós estamos conseguindo vencer a cada dia, mais uma vez é com a graça de Deus que estamos. Que às vezes tem muitos que não conseguem. Tem muitos que, não sei se o irmão já ouviu,
ou as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, eu sei que está chovendo, talvez não temos pessoas nas praças, mas tem no ponto de ônibus, às vezes está no comércio, está no bar, está no restaurante, está na lanchonete, ou está até mesmo em casa. Não sei se o irmão pensou, tem pessoas que falam, poxa, eu trabalho o ano inteiro, eu não consigo nada, eu não realizo nada. Tem pessoas que falam, pô, eu ganho dinheiro, mas não consigo comprar nada. Talvez ele não está sabendo pegar a graça que Deus quer dar para ele. Talvez ele está aplicando de outra forma. Talvez ele está aplicando ou fazendo de outros desejos. E está esquecendo de que ele tem que fazer primeiro o compromisso com Deus. O irmão trouxe a palavra que a vitória está na sua mão. O irmão trouxe a palavra que a graça abundante de Jesus está na sua mão. Está perto de você. Colado com você. É só você abrir o coração. É só você ouvir e colocar em prática. Se Deus na sua palavra falou que Ele jamais nos abandonaria, que Ele na sua palavra falou que jamais nós não seríamos vencedor, com Ele nós somos mais que vencedor. Então por que você está passando uma situação difícil? Difícil nós sabemos, mas temos que saber agradecer a Deus. Talvez nós murmuramos como devemos agradecer. De repente nós xingamos como devemos orar. De repente devemos fazer algo a mais e nós não estamos fazendo. Agora na Serra são 18 horas e 38 minutos, 18 e 38. Agradeço a Deus por mais esse dia, por mais este programa, que Deus permitiu que a palavra dele, através do mensageiro dessa noite, pudesse chegar no seu ouvido, pudesse chegar no seu coração se você abriu, mas que você realmente aproveite tudo que Deus está nos dando oportunidade. Nós estamos aqui com a permissão dele, nós estamos aqui com a vontade dele, e nós queremos que ele permita que amanhã eu possa estar aqui, que ele, pela vontade dele, eu também possa estar aqui, para receber mais um mensageiro, mais um portador da sua palavra. Este programa não é meu, este programa não é seu, este programa é de Deus. Esse programa tem a direção e tem a graça do teu Filho amado Jesus. E ele tem usado os seus mensageiros, os propagadores da palavra, e tem usado exatamente os evangelistas, pastores, missionário, obreiro, diácono, presbítero, todos para trazer a palavra. Se você ainda não ouviu a palavra de Deus, não deixa para você ouvir quando você está num presídio. Não deixa para você ouvir quando você está no hospital, em cima da cama, pedindo misericórdia para você sarar de uma enfermidade. Você pode ter uma enfermidade. Pode acontecer coisas com você, mas talvez você vai passar numa prova que Deus quer lhe dar. Agradeça a Deus por tudo, até mesmo pelo ar que você respira. Agora na Serra são 18 horas e 40 minutos. A todos vocês uma excelente noite com chuva, sem chuva, com frio, sem frio. Que Deus possa derramar todas as sortes de bênção sobre a sua terra, sobre o seu planeta, sobre a sua cidade, sobre a sua casa e sobre a sua vida. Até amanhã, se assim Ele quiser, se Ele permitir, para mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Sei que tens ciúme